Bom dia a todos vocês e hoje realmente é um bom dia, um dia alegre, feliz, um dia especial. Estamos na data de Lag BaOmer. Ontem à noite se contou 33 dias da contagem do Omer. Hoje é dia 18, Chai, do mês de Iyar. E essa data de Lag BaOmer se tornou uma data muito alegre e muito celebrada no calendário judaico. E hoje nós vamos procurar falar um pouco sobre as origens dessa celebração, qual o significado da data, o que a gente comemora nessa data, por que a gente comemora. Para vocês terem uma ideia da importância e da alegria dessa data e da sua relevância, do espaço que ela conquistou dentro do povo de Israel. Então, no dia de hoje, em tempos normais, nesse ano tudo foi diferente, por enquanto está sendo diferente, mas no dia de hoje, Lag BaOmer, cerca de 500.000 de pessoas vão até Miron, que é uma aldeiazinha a uns 30 quilômetros mais ou menos da cidade de Tzfat, Safed, no norte de Israel, onde lá está enterrado Rabbi Shimon Bar Yochai e também o seu filho Rabbi Elazar. E hoje é o Yortzeit, hoje é o dia do falecimento de Rabbi Shimon Bar Yochai, então toda essa multidão de centenas de milhares de pessoas vão num movimento incessante de mais de 24 horas, ou seja, isso não para de dia, de noite, de madrugada, sempre o local, que é um local relativamente pequeno, não é? Mas o local ele fica completamente lotado, sempre com dezenas e dezenas e dezenas de milhares de pessoas, a qualquer hora do dia e da madrugada também. Nos últimos anos já havia se instituído que fosse proibido chegar ao local com carros particulares, ou seja, era permitida a chegada apenas com transporte público, através de ônibus. Né? E mesmo assim, as estradas que dão acesso a essa localidade sempre ficavam durante esse dia inteiro, durante toda a noite também, ficavam superlotadas com tráfego intenso, com grande trânsito, etc. Para entenderem o que significa cerca de 500.000 de pessoas aqui em Israel estarem no mesmo dia, na mesma data, em um único local, em uma celebração. Então, temos que lembrar que esse número representa cerca de 5% de toda a população de Israel, incluindo homens, mulheres, idosos, bebês, crianças, de todos os credos, de todas as religiões, etc. Cerca de 5% de toda a população de Israel se faz presente nessa data em Har Miron, no Monte Miron, perto do túmulo de Rabbi Shimon Bar Yochai. Isso seria apenas para imaginar como se tivesse um evento, se fosse um evento no Brasil, que esse evento congregasse no mesmo local cerca de 10 milhões de pessoas, certo? Que isso representaria algo próximo de 5% da população, mas isso é o que acontece em tempos normais aqui em Israel, na data de hoje de Lag BaOmer. Inclusive, nem todo mundo sabe, o primeiro lugar religioso mais visitado em Israel, na Terra Santa, é óbvio. Qual é? O Kotel HaMaaravi, o chamado Muro Ocidental. Sem dúvida, esse local recebe milhões de visitas, de visitantes, de peregrinos, enfim, milhões. Durante um ano, milhões de pessoas visitam o Kotel, que é o único muro, a única parede que sobrou, uma parede externa que sobrou ainda da construção do Beit HaMikdash, do nosso templo sagrado. Mas nem todo mundo sabe que o segundo local religioso mais visitado em Israel, o segundo local é justamente Meron, o túmulo de Rabbi Shimon Bar Yochai. E mais do que isso,
No próprio Kotel, nós temos algumas ocasiões onde se reúnem, fica lotado não só o local do Kotel, mas toda a parte de trás e todas as redondezas, então cerca de 100 mil pessoas. Alguns calculam que às vezes pode chegar até a 200 mil pessoas. Nos dias intermediários de Pesach e de Sukkot, em tempos normais, nós temos um dia que é feita uma bênção sacerdotal coletiva, um Birkat Kohanim especial, e diante de dezenas e centenas de milhares de pessoas, ou quem já assistiu, que é algo emocionante, noites de Slichot, quando se recita preces de perdão, no início do mês de Elul, particularmente na véspera de Rosh Hashanah ou de Yom Kippur, que também 100, quase 200 mil pessoas lotam o Kotel Amaravi, o muro ocidental e seus arredores, porém, um número como esse que nós encontramos em Miron é uma coisa única na data de Lag BaOmer. E durante o ano todo também, como nós dissemos, é o segundo lugar religioso mais visitado na Terra Santa, em Israel, onde não faltam lugares religiosos, túmulos sagrados, lugares especiais, mas Miron, onde se encontra Rashbi é a inicial, o acróstico de Rabbi Shimon Bar Yochai. Então, sem dúvida, ele tem algo de especial, algo único, e por isso é um lugar tão visitado, tão prestigiado, e as pessoas fazem de tudo para chegar nesse lugar e lá depositar os seus pedidos, fazer as suas preces, recitar suas orações, abrir o seu coração e derramar a sua alma. E nós vamos tentar entender o que há de tão especial por trás, não só desse local, Miron, porque o que dá importância a ele é o fato de Rabbi Shimon Bar Yochai estar lá enterrado. Então, o que torna a figura de Rabbi Shimon Bar Yochai tão importante e, portanto, também a data de Lag BaOmer, a data de hoje. É necessário também introduzir e dizer, nós temos dentro do judaísmo festas bíblicas. As 3 festas de peregrinação, Pesach, Shavuot, Sukkot. Além disso, consta na Torá, comemoração de Rosh Hashanah e de Yom Kippur. Nós temos festas posteriores de ordem rabínica, como Purim e Hanukkah, que foram instituídas mais tarde. E nós sabemos que dentro da Torá, nós temos a Torá escrita e a Torá oral. Nós temos todas as mitzvot constam na Torá escrita, no Pentateuco. Depois nós temos a Torá oral, que era a tradição transmitida verbalmente durante muitas gerações e que cerca de 2000 anos atrás, com a destruição do segundo templo pelos romanos e o exílio forçado do povo de Israel, a dispersão, a diáspora, então Rabi Yehuda Nassi, que foi o compilador da Mishnah, quando ele viu que se corria o risco aqui de se perder detalhes importantes dessa tradição milenar, que era transmitida de pai para filho, de mestre para discípulo, durante séculos, durante milênio, etc. Quando ele viu o risco disso se perder, ele começou a transcrever os ensinamentos da Torá oral para mantê-los. Isso deu origem ao que nós chamamos de Talmud, primeiramente a Mishnah. Os sábios que atuaram na Mishnah, inclusive entre eles o próprio Rabbi Shimon Bar Yochai, o seu grande mestre Rabbi Akiva, e outros mais, e outras centenas de sábios durante cerca de 3, 4 séculos, e mais tarde sobre a Mishnah foi escrito os comentários, as análises, aprofundamento sobre o texto da Mishnah, que deu origem à Gemara. E o texto da Gemara foi redigido por mentes geniais, pelas mentes mais privilegiadas dentro do povo de Israel, em 2 localidades, tanto na Terra Santa, deu origem ao Talmud Yerushalmi, como na Babilônia, que deu origem ao Talmud babilônico. E isso perdurou entre 500 e 700 anos a elaboração da Gemara, dando origem ao Talmud. No final, o Talmud acabou se tornando a espinha dorsal do judaísmo. E até hoje, quando nós queremos legislar, sábios nossos experts em halachá, em legislação, quando surgem perguntas de halachá, questões de tecnologia, de novas invenções, de novas situações, etc., todas as respostas da halachá sempre são baseadas em alguma passagem do Talmud,
porque na prática o Talmud acabou se constituindo, ele se constitui na espinha dorsal do judaísmo. Interessante, porém, que no Talmud inteiro, já não falo na Torá, no Pentateuco, mas em todo o Talmud, nem na Mishnah, nem na Gemara, não há nenhuma referência à celebração de Lag BaOmer. Ou seja, relativamente, Lag BaOmer é uma celebração recente. Recente quer dizer que ela vem, talvez, e se acentuou nos últimos 500 anos. E nós já vamos tentar entender o porquê disso. Mas o que há de interessante, como nós falamos, nós temos grandes festas, grandes celebrações, mas que elas constam na Torá, foram instituídas pelos sábios, etc. E aqui nós vemos, de repente, que surgiu uma data, Lag BaOmer, que a gente não encontra uma fonte explícita para isso, nem na Mishnah, nem na Gemara, nem no Talmud. Por mais que o Rabbi Shimon Bar Yochai era um sábio talmúdico, inclusive opiniões suas constam em todos os capítulos da Mishnah, ou seja, em centenas de capítulos que nós temos na Mishnah, o nome dele sempre consta, sempre aparece, era uma figura dominante no estudo talmúdico, mas não há uma referência sobre a data do seu falecimento, Lag BaOmer, ou disso ter se transformado em um dia de celebração, um dia de alegria. Isso se pergunta de onde veio e como isso tomou tanta força, tanta intensidade, a ponto de que nós falamos, é uma das maiores celebrações judaicas que nós temos no mundo todo, essa que ocorre no dia de Lag BaOmer. Esse ano, como nós falamos, lamentavelmente, pela situação, houve o acendimento tradicional de fogueiras em Miron, mas apenas diante de poucas pessoas, apenas algumas centenas de pessoas foram credenciadas para poder ter acesso ao local e todas as estradas e todos os acessos foram totalmente vedados, com medo, impedindo o afluxo de público e uma grande aglomeração para isso não comprometer a saúde de todos. Mas, de qualquer forma, como nós falamos, Lag BaOmer é uma celebração imensa. O que aconteceu no dia de hoje? No dia de hoje, assim consta, cessou aquela epidemia. É isso que nós mais queremos, que mais precisamos hoje em dia. Aquela epidemia que causou a morte de 24 mil alunos de Rabi Akiva, durante esse período, nessas semanas da contagem do Omer, depois de Pesach. Então se fala que essa epidemia mortal cessou na data de hoje, na data de Lag BaOmer. E por isso, esse é o primeiro motivo, a primeira razão de ser um grande dia de alegria, de celebração. E se Deus quiser que isso ocorra para nós, hoje, na nossa situação também, que todas as enfermidades, todas as moléstias, todos os vírus, etc., que tudo isso desapareça e a gente possa ter uma saúde plena, com longevidade e somente alegrias. Também, fazendo as contas, se chega à conclusão que no dia de hoje, para os nossos antepassados que estavam no deserto, algumas semanas depois de sair do Egito, no dia de hoje começou a descer o maná. Começou a cair dos céus aquele alimento sobrenatural, milagroso, aquele lechem minashamayim, aquele pão celestial que iria acompanhá-los e alimentá-los durante 40 anos. Então, que o maná representa o quê? O ganha-pão, o sustento, a parnassá. Quando isso foi deflagrado, quando isso começou, na verdade toda a nossa parnassá, mesmo que a gente tenha uma lojinha, um consultório, uma empresa, uma indústria, etc., mas no final das contas nós devemos saber, estar conscientes e acreditar que em última instância a nossa parnassá, nosso ganha-pão vem de cima, vem de Deus. O sucesso do nosso trabalho, dos nossos negócios, isso depende da bênção divina. No maná isso estava explícito, mas isso se aplica a todos nós. No dia de hoje começou a descer o maná. Ou seja, que o dia de hoje também é um dia propício, não só para o aspecto de saúde, que nós mencionamos antes, que a epidemia cessou na data de Lag BaOmer, mas também no aspecto de parnassá, de ganha-pão, já que hoje começou a caída do maná, que era fonte de alimento do povo de Israel durante toda aquela jornada. No dia de hoje, como já mencionamos, e conforme descrito no Zohar, já vamos falar sobre o Zohar, que é a obra mestra da Kabbalah, de autoria de Rabbi Shimon Bar Yochai,
ou seja, que Rabbi Shimon Bar Yochai foi um sábio, um grande sábio, que atuou não só no campo da Torá revelada, no campo talmúdico, no campo da Halachá, da legislação, mas ele também era um sábio que tinha um conhecimento enorme no campo místico, esotérico da Torá, ou seja, todos os segredos da parte profunda da Torá eram de conhecimento de Rabbi Shimon Bar Yochai, e ele os transcreveu no Zohar, que iria se tornar, como nós falamos, a obra mestra, a obra base de toda a Kabbalah. Rabbi Shimon Bar Yochai faleceu no dia de hoje, em Lag BaOmer. Em geral, nós conhecemos até dentro do judaísmo que o dia de falecimento de um tzadik, de um grande justo, de uma pessoa elevada, é um dia que causa tristeza, porque nós perdemos uma pessoa extremamente elevada que com seus méritos trazia bênçãos para o mundo, protegia o mundo de tragédias, de coisas ruins, irradiava a sua espiritualidade, iluminava a vida de todos. Quando um tzadik ele se despede desse mundo físico, então existem algumas datas de falecimento de tzadikim que até se decretou jejum. Então por que no dia do falecimento de Rabbi Shimon Bar Yochai se celebra com alegria? Então, conforme descrito no final do Zohar, naquilo que foi transcrito pelos discípulos de Rabbi Shimon. E Rabbi Shimon, entre os seus discípulos, além do seu filho Rabbi Elazar, ele tinha um grupo seleto de alunos, e entre esses alunos haviam aqueles incumbidos de transcrever os ensinamentos. E há uma descrição com pormenores de como foi o falecimento de Rabbi Shimon Bar Yochai na data de hoje. Se fala que nesse dia ele estava em completa lucidez, e mais do que isso, ele disse aos alunos para fecharem as portas, não permitir que qualquer um entrasse, porque nesse dia ele iria transmitir segredos e mistérios da Torá que jamais ele tinha ensinado, coisas que até então para todas as pessoas, para qualquer pessoa, estavam escondidas e encobertas. Nesse dia, que era o último dia dele na vida, ele tinha permissão de revelar parte desses ensinamentos, e foi o que ele fez nessa data, de uma forma magnífica. E entre esses ensinamentos, depois que ele termina e conclui a sua exposição, sabendo que ele vai falecer dentro de poucos minutos, ele mesmo pede que a sua data de falecimento não haja tristeza, pelo contrário, que ela seja comemorada e celebrada com alegria. Por isso, o dia de hoje é chamado de Hilulá de Rabbi Shimon, a festa de Rabbi Shimon. Hilulá é como um casamento, uma festa de Rabbi Shimon, atendendo o pedido dele, o testamento dele. Ou seja, um tzadik, quando sai desse mundo, só um tzadik ele pode sair com essa sensação de missão cumprida, de ter realizado aquilo que era a sua missão, o seu papel aqui nesse mundo. E ele se elevava para um plano maior, para um plano superior. Ele pediu que não se entristecessem na data do seu falecimento, pelo contrário, que Lag BaOmer, o dia do seu Yortzeit, fosse celebrado com alegria. Interessante também que sempre no mesmo dia da semana que cai Lag BaOmer, se vocês repararem, perceberem, vocês vão notar que no mesmo dia da semana caiu também a festa de Purim. Festa de Purim, a data de Purim, esse ano também caiu numa quarta-feira, terça-noite e quarta. Purim, que é um dos dias mais alegres do nosso calendário, ele cai exatamente sempre, todos os anos, no mesmo dia da semana que cai a data de Lag BaOmer. Isso é uma indicação que Lag BaOmer também deve ser celebrado com alegria. Na contagem do Omer nós fazemos alusão a Sefirot, e não só a Sefirot, mas também ao que corresponde. Sefirot são os atributos divinos, através dos quais Deus rege o universo. Existem 10 Sefirot, e correspondente a essas 10 Sefirot existem também 10 poderes na nossa alma. E essas 10 Sefirot, particularmente as 7 Sefirot emocionais, elas se intercalam, e não só se intercalam, elas interagem. Há uma combinação entre elas, como também uma combinação de cada uma consigo mesma. E a combinação de Lag BaOmer, do dia da contagem de 33 do Omer, corresponde a Hod Shebehod, que seria o esplendor do esplendor, que é aquilo que reina, aquilo que se faz presente nessa data.
Interessante notar também que, gramaticalmente falando, quando a gente faz a contagem do Omer, a gente fala Hayom Shlosha Ushloshim Yom, a gente diz La Omer. Há uma nuance gramatical em hebraico, se fala do Omer, 33 dias do Omer, então seria... Então, alguns mestres nossos perguntam por que nós não chamamos essa data de Lag La Omer, e por que chamamos ela de Lag Ba Omer. Quando o nosso Rebbe foi perguntado a respeito disso, ele trouxe fontes e referências, as quais trazem que, se você verificar, e talvez isso seja a razão principal e um dos motivos por que acabou se convencionando chamar de Lag Baomer e não Lag Laomer, porque o valor numérico de Lag Baomer ele corresponde exatamente ao mesmo valor numérico que o nome Moshe. O nome de Moshe, Mem vale 40, Shin vale 300, Rei vale 5, isso dá 345, e se você fizer as contas do valor numérico de Lag Baomer, você vai chegar a esse mesmo valor numérico. E se diz qual é a relação de Moshe com Lag Baomer, porque de acordo com o que é descrito na Kabbalah, diz que uma centelha da alma de Moshe estava presente e evidente dentro de Rabi Shimon Bar Yochai. Ou seja, que Rabi Shimon Bar Yochai, na sua geração, ele era um portador também de uma partícula da alma de Moshe, assim como Moshe foi um líder magno espiritual do povo de Israel. Da mesma maneira, Rabi Shimon Bar Yochai, numa proporção semelhante até ao do próprio Moshe, ele, com a sua liderança, também impactou, influenciou nos destinos do povo de Israel, e isso ocorre de forma contínua, não só na sua geração, mas isso, através da sua obra, do seu legado, das suas mensagens, isso prossegue até os nossos dias, até os dias de hoje, passados praticamente 2000 anos. Rabi Shimon Bar Yochai viveu há 2000 anos atrás. Ele ainda foi contemporâneo do Beit HaMikdash e assistiu à destruição do Beit HaMikdash. E nós já vamos falar um pouco mais sobre isso, a destruição do segundo templo através dos romanos. Mas para se ter uma ideia da presença de Rabi Shimon Bar Yochai na literatura judaica, há um livro que coletou todos os ditos de Rabi Shimon Bar Yochai, espalhados particularmente no Talmud, na Mishnah, mencionados na Gemara, no Midrash. O Midrash são as interpretações da Torá, as Agadot, os relatos, descrições da Torá, não na parte halakhica, mas os ensinamentos éticos, morais, etc. E isso também é de autoria dos mesmos sábios do Talmud. Se fala que ditos de Rabi Shimon Bar Yochai aparecem no Talmud e no Midrash nada menos que 2.245 ditos e menções. Isso é algo incrível. Nós temos alguns sábios, até alguns deles que se tornaram famosos, ou nós estamos estudando nessas semanas no Shabat, porque a avó, a ética dos pais, nós temos alguns sábios que a gente pode contar nos dedos da mão quantas menções há do nome deles, quantas coisas eles disseram. Inclusive alguns que só ficaram conhecidos por uma única coisa que eles falaram, por 2, 3. Rabi Shimon Bar Yochai expressou opinião sobre nada menos que 2.245 coisas, ditos dele. Mas sem dúvida alguma, algo que caracteriza em especial a figura de Rabi Shimon, e aqui também é algo muito interessante, porque nós estamos falando dessas celebrações pós-bíblicas e pós-talmúdicas, e a origem de Lag Baomer, da celebração de Lag Baomer, que não consta no Talmud. Aqui há algo adicional, porque se a gente reparar, no judaísmo, biblicamente falando, etc., em todas as nossas festas estão centradas e focadas em eventos coletivos que afetavam todo o povo, toda a nação. Pesach, o povo todo saiu do Egito. Shavuot, o povo inteiro recebeu a Torá. Sukkot, todos habitaram nas cabanas, cercados, protegidos pelas nuvens de esplendor. E a mesma coisa sobre Hanukkah, Purim, os milagres da sobrevivência do povo de Israel, etc. Mas nos moldes judaicos, biblicamente falando, etc., a gente não encontra
ou não encontrava, pelo menos até então, festas e celebrações que tivessem, por assim dizer, um cunho individual, que estivessem ligadas a um personagem específico, a um indivíduo. E talvez Lag BaOmer seja a primeira ou a maior de todas, quando se consagrou uma data, por essa data ser o Yortzeit, o dia do falecimento de Rabbi Shimon Bar Yochai, e porque ele pediu que o seu falecimento, a data do seu falecimento fosse celebrada com alegria. Como nós falamos até então, nós tínhamos celebrações apenas de eventos comunitários, eventos envolvendo o povo, salvação do povo, etc. E a partir de Lag BaOmer marca o início, isso se acentua mais com outros sábios cabalísticos e até racídicos, quando se passou a comemorar também datas de aniversário de tzadikim, ou falecimento, ou de soltura, redenção, etc. Mas isso, sem dúvida alguma, começa com Rabbi Shimon Bar Yochai, e também, sem dúvida alguma, por que Rabbi Shimon? Nós tivemos outros grandes sábios, o próprio mestre dele, Rabbi Akiva, que era um vulto gigantesco, como já comentamos, mas, sem dúvida alguma, Rabbi Shimon Bar Yochai tem algo de especial presente na sua atuação, mais do que todos os outros, que além de toda a sua grandeza na parte revelada da Torá, no Talmud, na Halachá, ele também revelou os mistérios profundos da Torá. Ele revelou e trouxe ao mundo Pnimiut a Torá, a parte mais profunda da Torá, que no Zohar é chamada de Nishmata Deoraita, a alma da Torá. De acordo com o Zohar, toda a parte ainda talmúdica, aláhica, etc., é sagrada, muito importante, mas se fala que isso é apenas ainda o corpo da Torá. No que consiste a alma da Torá? Na parte mística dela. E isso está expresso nos ensinamentos de Rabbi Shimon Bar Yochai, especialmente no livro Zohar. E isso também que tornou a figura de Rabbi Shimon Bar Yochai tão venerada, tão respeitada. Mais do que isso, de acordo com os nossos livros, há uma expressão dos nossos sábios que fala o seguinte, sobre o povo de Israel, sobre o povão, sobre nós. Im lo neviim hem, mesmo que talvez nós não sejamos profetas, talvez nós não somos pessoas tão espiritualizadas, tão elevadas, etc. Mas, assim falaram os nossos mestres, respeitem o que se torna popular entre todo o povo, porque por mais que não são Nevim, não são profetas, Bnei Nevim, nós somos filhos de profetas. Ou seja, nós somos descendentes de pessoas altamente espiritualizadas, como os nossos patriarcas, nossos mestres, nossos profetas, etc. Por isso, quando algo pega, por assim chamar, por assim dizer, no judaísmo, quando uma data como essa pega, se incorpora no calendário de uma forma tão intensa, que mesmo sábios e eruditos, às vezes, sociólogos, antropólogos, às vezes eles não sabem explicar por que se atribui tanta importância a isso. Aí vem aquilo que nós falamos. O povo de Israel, de forma geral, não se engana. Quando algo se torna tão popular, é porque sabem que nisso há um significado especial. E aqui também, no caso de Rabbi Shimon Bar Yochai, essa data, por mais que talvez a nível consciente nem todos saibam, mas conforme explicado nos nossos livros, a chegada de Mashiach e a redenção final está intimamente associada com a difusão dos ensinamentos místicos da Torá. Ou seja, que a transmissão desses ensinamentos, isso representa um preparo para a chegada de Mashiach, e isso é uma das coisas que agiliza a redenção. Então, mesmo que as pessoas que celebram Lag BaOmer ou que vão até Miron, às vezes ficam horas na fila e etc., além das horas no trânsito e na viagem, talvez elas não saibam de tudo isso, mas isso é algo que está no íntimo do subconsciente coletivo, ou seja, que Yehudim sentem, há uma intuição especial, que essa pessoa é uma pessoa-chave, Rabbi Shimon Bar Yochai, com a sua obra, especialmente o Zohar, a parte profunda e mística da Torá, e que, portanto, o lugar onde ele se encontra enterrado é considerado um lugar muito sagrado, um lugar de onde ascendem para os céus as orações, um lugar onde os nossos pedidos têm um alcance e um poder especial. Então, quando todo o povo de Israel, durante gerações, durante séculos, incorporou isso, não é por acaso, não é à toa, é porque isso realmente tem uma importância fundamental.
Na linguagem do Teilim, de David HaMelech, no Salmo de número 119, que é por ordem alfabética, 8 versículos, iniciando com cada uma das letras do alfabeto, na letra Gimel ele diz, pede a Deus, Gal Einai ve'abita, abra os meus olhos, revele aos meus olhos, abra os meus olhos, ve'abita, para que eu possa contemplar Niflaot mitoratecha, maravilhas na tua Torá. Então aqui há uma alusão óbvia. A palavra Gal, Gimel Lamed, são as mesmas letras da palavra Lag, de Lag Baomer. E no que fala o versículo, do que trata esse versículo? Deus, por favor, Gal Milashon Gilui, de revelação, abra os meus olhos, para que eu veja essa revelação e eu possa contemplar o que? As maravilhas que existem na Torá. Quem tornou isso acessível a nós, quem começou a tornar isso acessível a nós? Rabbi Shimon Bar Yochai, através da obra do Zohar. Mesmo o Zohar ficou escondido quase 1000 anos após o falecimento de Rabbi Shimon Bar Yochai. Só muitos séculos depois do seu falecimento que manuscritos foram descobertos, etc. E pudemos ter acesso a todo esse conhecimento. Por isso também no Zohar, a palavra Zohar significa brilho, luminosidade. Por quê? Porque o Zohar nos traz a luz da Torá, o brilho da Torá, isso ilumina a nossa vida. Por isso no próprio Zohar, Rabbi Shimon Bar Yochai é tratado pelos seus discípulos de Botzina Kadisha, a faísca sagrada, a luz sagrada, a luminária sagrada. Porque através dos ensinamentos da parte profunda da Torá, especialmente, que isso está incorporado na Kabbalah, e naquilo que é chamado a alma da Kabbalah, que é a Hassidut, aí nós encontramos a luminosidade e o brilho da Torá que ilumina a nossa vida de forma especial. Rabbi Shimon Bar Yochai foi o discípulo, talvez o discípulo principal de Rabbi Akiva, do grande mestre Rabbi Akiva. Inclusive se fala que depois dessa epidemia que acabou tirando a vida de 24 mil dos seus discípulos, se fala que o mundo da Torá ele foi reconcebido, ele foi reconstruído através de 5 discípulos que restaram dentre aqueles que sobreviveram, e entre esses 5 estava naturalmente, de forma especial, Rabbi Shimon Bar Yochai. Rabbi Shimon Bar Yochai estudou próximo a Rabbi Akiva nada menos que 13 anos. Também se conta que por vezes ele expressava suas opiniões, e nem sempre era a opinião de Rabbi Shimon Bar Yochai que predominava, que prevalecia em discussões halachicas, talmúdicas, etc., e às vezes ele ficava desanimado, porque ele estava convencido que a sua opinião refletia a lógica da verdade, porém não era aquilo que acabava prevalecendo. Rabbi Akiva certa vez disse para Rabbi Shimon Bar Yochai não se abalar, Dayecha she'ani uboracha makirim kochacha. Basta para você, é suficiente que eu, o mestre e o teu criador, conhecemos o poder da tua mente, sabemos da tua sabedoria. Talvez os outros não estivessem ainda aptos a entender a profundidade das suas opiniões, dos seus ensinamentos, e por isso não os aceitavam sempre. Mas Rabbi Akiva falou a ele, Deus, o Criador, e eu, teu mestre, sabemos da grandeza dos teus ensinamentos. Como é conhecido que Rabbi Shimon Bar Yochai, nós vemos aqui esses ciclos de 13 anos, durante 13 anos seguidos ele estudou com seu mestre Rabbi Akiva, porém ele teve outro período de 13 anos na sua vida, quando ele permaneceu refugiado, escondido com seu filho Rabbi Elazar, dentro de uma caverna. Como que Rabbi Shimon, como e por que ele foi parar numa caverna? Ele simplesmente teve que fugir, teve que se refugiar nessa caverna. Por quê? Porque certa vez havia uma conversa, uma discussão entre os nossos sábios. Nós estamos falando de 2000 anos atrás, na época pós-destruição do templo sagrado do Beit HaMikdash, pelo Império Romano, que não só destruiu o Beit HaMikdash, mas também ceifou a vida de centenas e centenas de milhares de Yehudim, causando o exílio, diáspora, que se prolonga, de certa forma, até os dias de hoje, passados 2000 anos dessa destruição. E o que a gente não passou
e não sofreu durante todo esse período. Tudo isso começou com a destruição do Beit HaMikdash através dos romanos e o tratamento cruel que eles deram ao povo de Israel, a todos os judeus. É conhecido também que na época do Império Romano, eles torturaram até a morte 10 dos nossos maiores sábios e mestres. Se diz que nunca, em uma mesma época, numa mesma geração, houveram 10 sábios dessa envergadura. E esses 10 sábios, eles foram escolhidos a dedo pelos romanos e foram brutalmente mortos, torturados, cada um de uma forma pior que a do outro, e entre eles estava também Rabi Akiva, que Rabi Akiva teve uma morte dramática, ele foi esfolado, ele foi queimado vivo e com grandes sofrimentos, e durante esses momentos finais ele estava cercado pelos seus discípulos, que eles não conseguiam nem assistir essa cena e diziam: mestre, sabe, tipo, sei lá, abra a boca ou engula chamas, ou para que o sofrimento não perdure por mais tempo. E Rabi Akiva, o que se pôs a fazer justamente nesse momento? Ele começou a recitar o Shema Israel. E os mestres falaram: Rebbe, agora é o momento. O Shema Israel falou: agora mais do que nunca, e há uma explicação sobre isso. Enfim, certa vez havia uma reunião e estavam falando sobre o progresso que o Império Romano trouxe ao mundo, as obras, estradas, pontes, construções, estádios, etc., e outras coisas mais que eles fizeram. E havia alguns sábios, alguns rabinos presentes, e entre eles também Rabi Shimon Bar Yochai. Só que entre essas pessoas havia também um delator. E Rabi Shimon Bar Yochai, quando ouviu o teor dessa conversa, ele não pôde se manter passivo. Ele que viu com seus próprios olhos o sofrimento, a tortura do mestre, além da destruição do Beit HaMikdash e tudo o que aconteceu, ele foi extremamente crítico contra o Império Romano. Ele, sem papas nas línguas, por assim dizer, ele falou contra e falou mal, dizendo que tudo que eles fizeram, etc., tem os seus interesses e tudo mais, e fez críticas muito grandes, e logo essa notícia se espalhou, e ele começou uma busca, começou a ser procurado pelos romanos, e ele sabia disso, então ele simplesmente escapou, e junto com seu filho se esconderam numa caverna. Lá eles permaneceram inicialmente por 12 anos seguidos. Então, de onde se alimentavam e como e etc. Mas era um período de quarentena. Ou seja, eles também estavam em reclusão, e eles não podiam sair daquele lugar, e eles estavam impedidos, não podiam ir para a sinagoga, e não tinham como rezar como minyan, e desempenhar da forma adequada várias mitzvot. No nosso caso, isso não vai durar 12 ou 13 anos, talvez 12 ou 13 semanas, que para nós também já não é pouco, mas o que saiu disso no final? Ou seja, ele permaneceu lá até que o César romano, aqueles decretos que haviam contra ele, ele sabia que haviam cessado, e ele e o seu filho podiam sair são e salvos, mas se fala que eles se espiritualizaram de tal maneira que lá dentro eles só estudavam Torá e transcreviam ensinamentos. Inclusive se diz que o Zohar foi elaborado durante esse período. Então imaginem só, do fundo da crise, de um momento como aquele, de dor, de angústia, de quarentena, acabou surgindo algo que iria iluminar todo o judaísmo durante gerações e milênios. Se fala que depois de 12 anos já não havia perseguição e eles puderam sair. Porém, eles tinham se espiritualizado tanto que quando eles saíram, eles vendo pessoas simplesmente trabalhando, fazendo coisas do cotidiano. Mas eles estavam tão imbuídos de Torá e espiritualidade que eles começaram a questionar: puxa, as pessoas deixam de lado o estudo da Torá, em vez de ficar estudando mais, se dedicando à espiritualidade, se dedicam a questões banais, triviais, e eles viam isso com maus olhos, e esse olhar deles trazia prejuízo às pessoas, às criaturas. E se fala que então eles receberam uma mensagem de cima: vocês saíram da caverna para queimar o mundo, meu mundo. Deus fala: sabe o que? Retornem para a caverna. E eles permaneceram lá mais um ano, que era o 13º ano, tipo para se assentar, se acalmar, ou seja, para poder retornar de forma apropriada
ao mundo ter um pouso suave, e assim realmente acontece. Mas Rabbi Shimon Bar Yochai, nos seus ensinamentos também, ele era o protótipo de Torató Umanutó. A vida dele era a Torá. Ele se dedicava integralmente à Torá, e na verdade ele esperava até que os outros fizessem isso. Por mais que o Talmud diz que isso não é algo para todo mundo. Ele pretendia, mas isso não é uma receita popular, não somos todos da envergadura de Rabbi Shimon, ou mesmo seu filho Rabbi Elazar, etc. Mas Rabbi Shimon Bar Yochai é conhecido no próprio Talmud como uma figura melumad benissim, que para ele, milagres era uma coisa comum, ele era um habitué, ele estava acostumado, ele sabia, ele tinha um aprendizado especial nisso, e quando eram necessárias causas que envolviam desafios especiais, inclusive interceder diplomaticamente, ou o que for, falou, mandem Rabbi Shimon Bar Yochai, porque ele está envolvido, milagres com ele é uma coisa comum. Daí se fala o poder da alma de Rabbi Shimon e dos pedidos que se faz pelo mérito dele, através dele, principalmente no dia de hoje, ou no local de Miron, etc. Algo interessante também que é trazido nos nossos livros, que durante toda a vida de Rabbi Shimon Bar Yochai não apareceu o arco-íris nos céus. Porque o arco-íris, a origem dele é um pacto de Deus para que não haja mais dilúvio ou destruição. Por isso, quando aparece o arco-íris, pode ser que isso também indique que o mundo está numa situação que não é boa, que se não fosse esse pacto, poderia acontecer alguma coisa negativa. Então vem o arco-íris e lembra que há esse pacto, mas se diz que enquanto Rabbi Shimon Bar Yochai era vivo, o mérito dele era tão grande que por isso não era necessário evocar o pacto, e por isso também o arco-íris não apareceu. Mais do que isso, o próprio Rabbi Shimon Bar Yochai afirmou: Yachol ani liftor et kol olam kulo min adin. Eu posso isentar e livrar o mundo todo do juízo divino. Ou seja, que ele podia assumir sobre si, às vezes através até dos sofrimentos que ele passou, assumir esse juízo, por mais que talvez haja promotoria, haja contas a acertar, mas ele falou, sabe o quê? Mandem para mim que eu assumo tudo. Essa é a envergadura dele. Falava que eu posso assumir desde o início da minha vida. Ele disse, junto com meu filho Rabbi Elazar, talvez todos os juízos pendentes desde a criação. Então a gente vê aqui o poder, o alcance espiritual elevadíssimo de Rabbi Shimon Bar Yochai. Por isso o dia de hoje também, que talvez às vezes nós vemos nessas semanas o atributo de juízo, de severidade, de rigor, de justiça presente sobre as criaturas, sobre o mundo, sobre nós. Então, a alma sagrada de Rabbi Shimon Bar Yochai nos lembra desse aspecto, por isso nós evocamos essas brachot, que ele possa nos livrar e nos isentar de todo esse tipo de juízo, de severidade, principalmente na data de hoje, que é uma data especial relacionada a ele. E de fato, ele mesmo disse, Ra'it bnei aliyah, nas suas, por assim dizer, andanças espirituais, é que ele não era uma pessoa de falsa modéstia, o que ele falava, mas eu vi pessoas de elevação, mas são muito poucas em toda a geração. Ele falou, se são 1000 que houveram, que existiram, ele falou, saibam que eu e meu filho, Rabbi Elazar, estamos entre elas. Na sequência ele até afirma, se são apenas 2, meu filho e eu, Rabbi Elazar e eu, ou seja, que Rabbi Shimon Bar Yochai atingiu, através do estudo da Torá, da parte profunda da Torá, uma grandeza espiritual tão elevada, que isso lhe atribuía simplesmente forças sobrenaturais. O Zohar conta, assim contam seus discípulos, que certa vez o mundo precisava de chuva, havia seca, e todo mundo dependia da terra e da agricultura, e todo mundo perecia de fome, etc. Precisavam de chuvas. Interessante que nós temos um tratado inteiro no Talmud que conta que nessas situações, às vezes, nós temos a reza principal, Shmona Esrei, de 18, 19 bênçãos. Às vezes, nessas circunstâncias, se acrescentava 6 bênçãos adicionais no Shmona Esrei, na Amidah, para pedir chuvas. Ou se chegava a decretar até 15 jejuns, para suplicar a Deus que mande chuvas. No caso de Rabbi Shimon Bar Yochai, quando vieram para ele, dizendo, olha, o povo todo precisa de chuvas, conta o Zohar que Rabbi Shimon Bar Yochai
pronunciou um discurso com ensinamentos sobre o versículo no Teilim, Salmo 133. Hine matov umanaim shevet achim gam yachad. Como é bom e como é bonito, como é belo quando irmãos estão sentados juntos, em harmonia, gam yachad. E ele proferiu ensinamentos, interpretações sobre esse versículo. Se fala que isso acabou trazendo as chuvas. Ou seja, aquilo que para nós depende às vezes de súplicas, para alguns de jejuns, de rezas intensas, esse era o poder de Rabbi Shimon Bar Yochai. Esse é o poder da parte profunda, mística da Torá, que simplesmente através do estudo da Torá ele conseguia conectar de forma evidente a espiritualidade com a matéria, ou seja, intensificando a espiritualidade e trazendo esses ensinamentos, ele conseguia repercutir, trazer bênçãos físicas, materiais, palpáveis aqui para nós na Terra. Por isso também há um dito no Talmud, numa das opiniões de Rabbi Shimon, que ele tem uma opinião mais leniente. E a Halachá prevalece como a opinião mais rigorosa. Mas os sábios dizem que no momento de emergência, Kedai Rabbi Shimon lismoch alav beshat adchak. Rabbi Shimon é uma autoridade rabínica de porte grande e suficiente que em momento de emergência nós podemos nos basear também na sua opinião. Esse é o dito talmúdico. Os nossos grandes mestres disseram que há um significado adicional por trás dessa frase, dizendo que Kedai Rabbi Shimon lismoch alav beshat adchak, em momentos de emergência, como o momento atual que nós estamos passando, nós podemos e devemos nos apoiar e nos basear em Rabbi Shimon Bar Yochai. Evocar o seu nome, a sua alma sagrada, pedir que ele interceda também lá em cima por nós, que evocar o seu mérito e principalmente estudar e aplicar os seus ensinamentos, que isso é algo poderosíssimo. Então, só para lembrar alguns ensinamentos mais simples, alguns ensinamentos que estão no Talmud também, trazidos de Rabbi Shimon Bar Yochai, que era difícil de selecionar entre os inúmeros ensinamentos, apenas mencionando que já que ele era chamado de luz, e também o seu livro Zohar é brilho e etc., e a Torá é chamada de luz, daí acabou vindo o costume de se acender fogueiras e grandes fogueiras na data de Lag BaOmer. Hoje, como nós falamos, nesse ano especificamente em Israel, há restrições, limitações quanto a isso, mas isso também se incorporou como um costume judaico tradicional. E, além disso, também se conta que, cerca de 500 anos atrás, o Arizal, o segundo maior cabalista, depois de Rabbi Shimon Bar Yochai, Rabbi Tzchak Luria, que também viveu e atuou na cidade de Tzfat, Safed, perto de Miron, e lá ele está enterrado. Então, se conta que quando o filho dele, pequeno, completou 3 anos de idade, ele levou o seu filho para o primeiro corte de cabelo, halaka, pshernesh, enfim, para fazer isso em Miron, do lado do túmulo de Rabbi Shimon Bar Yochai. Isso também se tornou algo tradicional. Em Lag BaOmer, em geral, se evita de cortar o cabelo nas semanas anteriores, etc. Em Lag BaOmer, quando isso é liberado, especialmente crianças que deixaram o cabelo crescer até essa idade, completam 3 anos, então há essa tradição de cortar o cabelo no dia de hoje, e muitos fazem isso em Miron, ou mesmo quando não cai em Lag BaOmer, muitos pais e famílias levam suas crianças para essa cerimônia para fazer do lado do túmulo de Rabbi Shimon Bar Yochai, como fez o cabalista o Arizal. Afirmou no Talmud Rabbi Shimon Bar Yochai: há 3 presentes e dádivas que Deus nos concedeu. Porém, todas essas 3 dádivas só foram entregues a nós através de sofrimentos, ou seja, que é necessário conquistá-las e não é fácil. Isso envolve sofrimentos. Quais são essas dádivas? Número 1, a Torá. A Torá é uma dádiva, um presente divino, mas para poder conquistar a Torá é necessário esforço e às vezes até um certo sofrimento. O segundo é Eretz Israel, a terra de Israel, habitar em Israel em todas as épocas. Isso envolveu um certo sofrimento, mas é uma dádiva enorme, uma bênção divina. E o terceiro, o Olam Haba, o mundo vindouro. Conquistar o mundo vindouro exige esforços de nós e até uma certa dose de sofrimentos, mas é isso que torna a gente merecedor e faz valer a pena. 2
duas associações, duas coisas de Rabi Shimon ligadas a mitzvot. Rabi Shimon Bar Yochai afirmou que se o povo de Israel observa 2 Shabbatot, observando, guardando 2 Shabbatot, imediatamente são redimidos. Mashiach chega. Interessante também que a palavra Shabbat, chamavam Rabi Shimon Bar Yochai também de Shabbat. A palavra Shabbat, o valor numérico dela, contando mais um valor da própria palavra, corresponde ao valor numérico de Shimon Bar Yochai. Rabi Shimon Bar Yochai enfatizava para nós a grande importância do Shabbat, o quanto o Shabbat é fundamental para nós e para o povo de Israel. Então, talvez na data de hoje nós podemos nos conscientizar disso e reforçar o nosso envolvimento com a observância do Shabbat, saber que o Shabbat, a observância do Shabbat, traz uma redenção pessoal para cada um de nós e também traz a redenção coletiva para todo o povo de Israel. 2 Shabbatot e nós somos redimidos, assim afirma Rabi Shimon Bar Yochai. Rabi Shimon também nos disse, consta na Torá, que antes do povo de Israel, antes do exército sair à guerra, era feita uma reunião e lá tinha que se fazer alguns anúncios para os soldados que estavam prestes a ir ao fronte. E esse discurso, ele é transcrito, o teor do que deveria ser falado lá é transcrito na Torá. E como isso começava? Shema Israel, escute Israel. Assim era anunciado por um Cohen, né? Mas Rabi Shimon Bar Yochai comenta sobre isso. Por que ele iniciava esse chamado aos soldados com essa expressão, Shema Israel? Escute Israel. Ele fala, sabe por quê? Afirma Rabi Shimon Bar Yochai. Afilu rak kiamtem kriyat shema shachrit ve'arvit. Saibam que o mérito da recitação diária do Shema Israel, de manhã e à noite, mesmo que vocês tenham apenas e tão somente esse mérito, mesmo que falte outras mitzvot, mas vocês têm esse mérito de recitar o Shema Israel todos os dias, de manhã e à noite, vocês não são entregues nas mãos dos inimigos. Ou seja, o poder e o alcance, a importância da mitzvah de recitação do Shema é tão grande que traz essas bênçãos estupendas de proteção para o povo de Israel, de Deus atuar como nosso guardião. Então isso também enfatiza, se a gente busca também uma mensagem prática nos ensinamentos de Rabi Shimon Bar Yochai, então também reforçar, saber, se conscientizar dessa importância, dizer o Shema Israel todos os dias, que é a prece essencial, a nossa declaração de fé maior, que existe no judaísmo, recitar isso diariamente pela manhã e à noite. Além disso, é bom saber também, como palavras de consolo para nós, que Rabi Shimon Bar Yochai afirmava que todo lugar que o povo de Israel foi exilado, por assim dizer, a Shekhinah, a presença divina, também foi exilada. Deus, em solidariedade ao povo de Israel, quando eles estão banidos da sua terra, eles também se submetem a um autoexílio. E ele, a Shekhinah, Deus está conosco mesmo, Bechol Tzaratam Lotzar, em todos os nossos sofrimentos, ele também, por assim dizer, está sofrendo. Ele nos acompanha na jornada, na longa jornada que foi do Galut, etc., e por isso se diz que quando nós formos redimidos, a Shekhinah também é redimida. A presença divina também será. Então nós pedimos a Deus, Deus faça não só por nós, mas faça por ti. Dê um fim ao galuta, toda essa situação difícil que associada ao galuta, diáspora, exílio, traga logo a redenção, não só por nós, mas por ti mesmo. Finalmente, haveria muito a dizer, mas eu quero tentar rapidamente concluir com mais uma história de Rabi Shimon Bar Yochai que é trazida no Midrash, que Rabi Shimon poké da carota. Assim como Deus é capaz de abrir o ventre de mulheres estéreis, assim também Rabi Shimon, o grande tzadik, tinha esse poder. Por isso a data de hoje também está associada com bênçãos de filhos. E é uma história famosa que havia um casal que se dava muito bem, mas eles já eram casados há mais de 10 anos e não tinham crianças e queriam muito cumprir essa mitzvah e não conseguiam. Então, no final, eles falaram, o que vamos fazer? Talvez a gente tente a sorte cada um do outro lado. E foram se aconselhar com Rabi Shimon Bar Yochai que eles iam se separar para cada um, se casar com outra pessoa e tentar trazer filhos ao mundo, cumprir essa que é a primeira mitzvah da Torá. Rabi Shimon Bar Yochai escutou e falou, mas com uma condição, que vocês façam uma grande festa, a festa da separação.
uma recomendação muito esquisita. Quem aqui já foi convidado para a festa do divórcio, para a celebração, não é, da separação? Mas Rabbi Shimon Bar Yochai assim instruiu, e assim fizeram convites, banda, buffet, eles eram pessoas de posses, fizeram uma grande festa, e o marido bebeu muito naquela festa, e chegou no fim da festa que ele já estava totalmente assim. Ele fala para a mulher, olha, na verdade, eu sempre te amei, te amo muito, o que vamos fazer, que a nossa situação é essa? Sabe o que? Eu não quero que você saia de mãos vazias, escolha o que você quiser aqui da casa e pode levar para a casa dos seus pais. Não é? E ele tombou, apagou, não é? A mulher chamou os serventes, chamou os empregados da casa, mandou eles trazerem um grande, sei lá, um baú, alguma coisa, e falou para colocar o próprio marido lá dentro. Encurtando a história, no dia seguinte, depois da ressaca, o marido acorda e ele se desperta na casa dos sogros. E ele pergunta para a mulher, o que eu estou fazendo aqui? E a mulher responde para ele, você me falou para escolher aquilo que eu quero, o mais precioso que for, etc., e levar comigo, foi isso que eu fiz. Eles se emocionaram, etc., e falaram, sabe o que, a gente não vai se separar. Eles voltaram para o Rabbi Shimon para comunicar isso. Então, quando o Rabbi Shimon escutou isso, ele os abençoou, que eles tivessem filhos, e assim realmente aconteceu. Essa é a história. E o Midrash fala que Rabbi Shimon, os tzadikim, também tem o poder de abrir os ventres fechados daqueles que são estéreis. Então há uma interpretação muito bonita sobre essa história. O que significa isso? Que brincadeira é essa? Ele manda eles fazerem uma festa da separação e etc. E se ele tinha o poder da bênção, por que ele não abençoou eles de cara, não é? Desejando a eles, rezando por eles, que eles tivessem o filho, sem todo esse drama? Então, os mestres nossos explicam que o problema era que quando esse casal chegou para procurar Rabbi Shimon na primeira vez, eles estavam deprimidos, eles estavam tristes, eles estavam angustiados, e por isso eles não eram recipientes propícios para atrair e conter a bênção divina, que, como a gente tem dito, só pairam de alegria. Por isso Rabbi Shimon deu esse conselho estranho para eles, façam a festa da separação, mas é uma festa, uma alegria, e foi o que aconteceu. Isso mudou o estado de espírito deles, e trouxe a eles alegria. Quando eles retornaram na segunda vez para Rabbi Shimon, já era outro estado de espírito, eles estavam alegres e felizes, e agora sim, eles eram merecedores, dignos recipientes de captar a bênção divina, e foi realmente o que aconteceu. Então isso reforça mais uma vez aquilo que o Zohar nos traz nos ensinamentos de Rabbi Shimon, que da maneira que nós nos postamos aqui, o nosso posicionamento, nossa atitude aqui, se é uma atitude de alegria, isso desencadeia e atrai de cima motivos explícitos para a alegria. Esse é o ensinamento fundamental do Zohar, que a gente tem tratado nos últimos dias, nas últimas semanas também. E, finalmente, eu queria concluir que a grande importância de Rabbi Shimon Bar Yochai está ligada com a redenção. E assim está escrito no Zohar, que Behai Chibura Dilach Ifkun Mi Bei Galutah, através do estudo das obras profundas de Rabbi Shimon Bar Yochai, nós vamos sair da Galut, vamos ser redimidos. Isso vai acontecer, Berachamim, com misericórdia, com piedade. Então, o dia de Lag BaOmer também nos enfatiza a grande importância da alegria, a importância do estudo da parte profunda da Torá, os ensinamentos de Rabbi Shimon Bar Yochai, e aplicar e implementar isso na nossa vida. Hoje é um dia de bênçãos, hoje é um dia especial, aproveitem o dia de hoje, vamos atrair todas as bênçãos que nós necessitamos e através de alegria. Eu quero compartilhar algo pessoal com vocês, que aqui de longe, estando aqui em Israel, a verdade é que ontem, quando o trio elétrico do Bait percorreu as ruas de Genópolis, isso era por volta aqui no fuso horário, talvez era por volta de 00:30, etc., eu estava adormecido, confesso. Mas às 4 da manhã, quando eu acordei e comecei a ver as cenas de tudo aquilo que se passou, e a beleza desse momento mágico, e a alegria contagiante que isso trouxe, a celebração, desde os balcões e terraços, etc., iluminando a noite de Lag BaOmer, mesmo na Galut, trazendo
associando a alma sagrada de Rabbi Shimon Bar Yochai. O efeito magnífico dessa data, então, eu queria transmitir a vocês que essa alegria, ela percorreu não só as ruas de Higienópolis, mas que ela chegou também até Israel, a Terra Santa. E o principal, que a gente possa estender essa alegria para o ano todo, que a gente possa estender essa alegria para toda a nossa vida, que a gente logo se libere de todas essas situações limitativas e a partir de agora, Lag BaOmer, que a gente possa ter muita saúde, muito sucesso, alegrias e somente boas notícias. Um Chag Sameach a todos vocês. Até quinta-feira, se Deus quiser. Tudo de bom.